Olá, quero agradecer inicialmente ao professor Roberto André pela oportunidade de trazer aqui um pouco da minha experiência prática em negociação coletiva, parabenizá-lo pela iniciativa de unir, pela iniciativa e pela ideia de unir a teoria com a prática. Confesso que não tive essa oportunidade no meu curso de Direito. Desculpe aqui a forma de gravar, mas eu estou gravando aqui na minha própria mesa de trabalho. O meu objetivo aqui hoje, né, é fomentar a discussão acerca deste assunto que certamente vocês já tiveram uma noção teórica sobre os instrumentos coletivos denominados ACTs, CCTs, através da apresentação que acabou de ser realizada pelos colegas de turma. Espero que tenha sido boa. Nessa exposição, então, eu busquei, muito sucinta, logicamente, eu busquei fazer um link, uma ligação entre o aprendizado que vocês acabaram de ter com um assunto muito relevante no momento, que é a pandemia pelo Covid-19. Eu quero mostrar para vocês a importância que a negociação coletiva teve e continua tendo nesse momento tão trágico para a humanidade, onde nós perdemos muitas vidas, né? E trago uma experiência própria, perdi o meu irmão para a Covid o ano passado. Então isso foi realmente o pior dessa pandemia, a forma como essa doença, né, eu digo que era uma doença da solidão, onde você morria sozinho no hospital e depois era enterrado num saco plástico, né? Mas esta pandemia, ela teve repercussão em diversas áreas, né, no psicológico das pessoas, mas também nós perdemos não só vidas, como perdemos empregos, se nós pensarmos nos trabalhadores, como perdemos também negócios, se pensarmos nos empregadores. Então, muitos de vocês devem ter conhecido pessoas que perderam emprego porque a empresa reduziu seu contingente de empregados, ou pessoas também que perderam seu negócio. Lembro numa reportagem de um rapaz que fechou uma pizzaria e que tinha essa pizzaria há muitos anos porque não tinha queijo na época para poder fazer a pizza. Então, a negociação coletiva, ela foi muito fortalecida pela reforma trabalhista de 2017. Não sei se vocês já entraram nessa matéria, se vão entrar nessa matéria no decorrer da disciplina, mas ela foi muito fortalecida e se mostrou uma ferramenta importantíssima, fundamental, para que os trabalhadores e os empregadores enfrentassem os efeitos nefastos da pandemia sobre a economia, que ainda, né, a gente está vendo aí que esses efeitos ainda perduram, e principalmente o que nós estamos discutindo nesse momento sobre o mercado de trabalho. Bom, uma consulta que foi feita pela Confederação Nacional das Indústrias, CNI, com 205 empresas, apontou que a cada 3 empresas, 2 consideraram que a celebração dos instrumentos normativos foi fundamental para a adoção de medidas voltadas para a preservação de emprego e para ajustes na rotina de trabalho. Esses instrumentos, a maioria, vou dizer para vocês, neste caso, foram acordos coletivos de trabalho, ou seja, firmados entre empresas e seus empregados, né? Claro, com o aval do sindicato. Bom, as cláusulas mais importantes nestes acordos coletivos no período da pandemia, que foi 2020 e 2021, foram suspensão do contrato de trabalho, 52% dos contratos versavam sobre essa matéria, adoção para medidas de prevenção da Covid, 51%,
redução de jornada de salário, né, de jornada e, consequentemente, de salário, 49%, regras de teletrabalho ou trabalho misto ou trabalho híbrido, né, que vocês também com certeza vão ouvir falar, 49%, e negociação de índices de reajuste salarial, 42%. Aqui quero fazer um adendo. Essa negociação de índices de reajuste salarial, pela minha experiência, pelo que nós vimos, né, foi assim, na verdade, os índices de reajuste não atingiram nem mesmo o INPC, tá? Foram muito abaixo, não contemplaram nem aumento real para os trabalhadores, mas era o que poderia ser feito neste momento. Então, a possibilidade das empresas e dos trabalhadores pactuarem essas medidas de preservação, principalmente de preservação de empregos, reforçou a importância da negociação coletiva, especialmente neste cenário de emergência econômica, né? Então, a negociação coletiva, como falei já lá atrás, ela foi fundamental para evitar os impactos da pandemia sobre o mercado de trabalho e que esses impactos fossem ainda mais graves do que efetivamente foram, né? As empresas dos ramos do ramo das indústrias, e elas apresentaram uma percepção positiva sobre o processo de negociação durante a pandemia, que foi, como eu falei, 2020 e 2021, quando comparado ao binômio 2018 e 2019. E 89 dessas empresas se disseram tão ou mais satisfeitas com os instrumentos normativos firmados. Mas aqui eu queria deixar claro, e veja, eu sou uma advogada que atendo a empresas, mas eu preciso falar disso, né, para vocês. É lógico que houve uma negociação maior no período da pandemia, né, uma reticência maior dos sindicatos no período da pandemia do que 2018 e 2019, porque a economia era outra. Então, os sindicatos também tiveram que de certa forma, flexibilizar um pouco, né, nos seus pedidos e tudo, porque o objetivo maior era a manutenção de empregos. Então, não quer dizer, porque normalmente um acordo e uma convenção coletiva, não sei se os meninos disseram isso aí, mas um acordo e uma convenção coletiva tem por objetivo sempre melhorar condições de trabalho, melhorar o que já está disposto na convenção coletiva. Mas assim, não foi isso que aconteceu durante a pandemia. Na verdade, os acordos, como eu já tinha falado, foram mais para arranjar, ajustar rotinas de trabalho e para até conceder índices de aumento, mas índices de aumento que pudessem preservar empregos, manter os negócios e preservar empregos, tá? Então, lógico que os empresários se sentiram satisfeitos com os instrumentos coletivos firmados, os empregados nem tanto, tá? Então, as novas regras para a convenção coletiva, lógico, elas foram, de certa forma, importantes para o avanço de diversos temas, né? De gestão de empresas e de sua força de trabalho, sobretudo para conferir flexibilidade para adoção, como eu te falei, falei para vocês, essas rotinas, esses arranjos adequados à realidade produtiva de cada empresa, que às vezes os sindicatos eram muito, não abriam para essa possibilidade, trabalho híbrido, e essas questões, certamente nós tivemos avanços. E acho, penso que essa é uma prática que vai permanecer no pós-pandemia. A possibilidade de se flexibilizar mais a forma do trabalho no Brasil. Penso também
que com o avanço da economia ainda não conseguimos, né? Por óbvio, os sindicatos vão ter uma força maior e efetivamente alguma coisa vai mudar nas negociações coletivas da forma como ela está hoje, né? Espero ter contribuído para o assunto, né, de alguma maneira, para o assunto discutido na sala de aula. Desejo a todos uma boa noite e me disponho a vir discutir com vocês outras questões, como, por exemplo, a questão de por que em 2018, 2019, as negociações coletivas não eram tão promissoras. Vou deixar aqui só uma discussão futura, penso eu, né? Principalmente por conta da não obrigatoriedade da contribuição sindical, tanto para trabalhadores quanto para empregadores. Isso foi um motivo que as negociações coletivas, tanto convenções coletivas como acordos coletivos, diminuíram no binômio de 2018 e 2019. Os acordos coletivos, volto a dizer, foram firmados pelos sindicatos, muito por conta da situação econômica, né, que passávamos e que passamos em decorrência da pandemia. Muito obrigado, um abraço a todos, obrigado, professor, pela oportunidade.